Fala galera, paz! Eu não sei o horário que você vai assistir, tá? Mas eu já quero te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? Eu quero que Deus te abençoe. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical. Eu vou começar da mesma forma, tá? Você vai compartilhar para alguém da sua família. E eu costumo dizer, o missionário Wellington, que pra galera que tá nos assistindo, compartilhar até com a avó deles. Por quê? Se a avó deles chegar um período e falar assim, eu quero assistir o podcast Vertical, a gente sabe que a gente tá Deus já expandiu, né? Já largou as tendas. Então compartilhe com alguém da sua família, tá ok? Porque eu sei que vai ser um tempo precioso e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. A gente tá aqui, como eu falei, com o missionário Wellington. Pode ficar à vontade para se apresentar. Gente, Pai do Senhor, muito obrigado, tá, pelo convite. Eu que agradeço. Eu quero ser ponte de Deus tanto para a vida de vocês, como também para a vida daqueles que vão assistir os vídeos, esse vídeo, né? E estão acompanhando o canal também. Que a palavra que seja ministrada aqui, que as perguntas que forem respondidas aqui, seja também de edificação para todos vocês. Tanto se você assistir, como ele já disse, pela manhã, pela tarde, pela noite, que seja um bálsamo de Deus derramado sobre a sua vida. É isso aí. Nós estamos sobre um tema sobre dons espirituais. Sim. Ô missionário Wellington, na sua visão, o que é e quais são, no caso, os dons espirituais? Os dons espirituais, eu sempre disse que dentro de sala de aula, porque já lecionei em curso de teologia, é um assunto muito amplo a se estudar. Tanto que o livro é até um pouco cheio de informações, porque eles têm várias vertentes, eles seguem várias linhas, são vários compartilhamentos ali. Então os dons espirituais, na realidade, eles são diferentes dos frutos do Espírito, onde há ali uma confusão, entendeu? Tem gente que confunde muito fruto de Espírito e dons espirituais. Tem os dons espirituais, dom de línguas, profecias e assim sucessivamente. Dom da ciência, sabedoria. A gente vai entender o dom espiritual dentro de cada título dado pelo mesmo. Entendeu? Entendi. Então, fala pra gente a diferença dos dons espirituais e dos frutos do Espírito que você falou. Dons espirituais e frutos do Espírito. Dons espirituais. Você tem o dom de profecia. O Espírito, ele fala através daqui, na sua audição, ou ele te mostra em visão, ou ele te mostra em sonho. Frutos do Espírito. Amor. Amor não é um dom, tem que ser um fruto. Paz. Paz não é um dom, é um fruto. Entendeu? Então isso já é praticamente uma obrigação de ser gerado em nós como cristão. Agora, os dons espirituais a gente tem que buscar ele. Então, o dom eu busco, mas aí agora o fruto é obrigação. O fruto é obrigação. Por que hoje, no caso, na sua visão, é mais difícil a gente exercer, no caso, o fruto do Espírito? Vai mexer muito com o comportamento humano. Na realidade, as pessoas precisam entender dentro de si que elas precisam mudar de comportamento. E quando mexe com o ego humano, com o comportamento humano, isso demora muito mais. O indivíduo ele vai ter que entender que ele precisa de mudança naquela área. E olha que é um dos mandamentos, amar, o amor. Amar o próximo como a si mesmo é um dos primeiros mandamentos. É muito fácil eu amar alguém próximo da minha casa, mas não próximo da igreja. Não próximo que está ali na calçada, no ponto de ônibus. Então, é algo que vai ter que mexer muito no meu comportamento. Por isso é muito mais difícil. Mas é isso que Deus quer de nós. Entendeu? Agora, o dom espiritual, não. Aí as pessoas acham que o dom é uma coisa, é uma coisa muito excelente. Isso vai te complementar na sua vida cristã. Mas eu prefiro
ter todos os frutos do Espírito e nenhum dom espiritual. Eu prefiro, entendeu? Por quê? Por quê? Porque eu sei que isso me fará errar menos. É claro que com discernimento de espírito que está dentro do dom espiritual, eu necessito como cristão, mas eu queria e quero aprender a amar mais, ter mais essa questão de paz, entendeu? Ser longânimo. Hoje a gente está vivendo uma crise de ansiedade, porque a gente quer tudo ao mesmo tempo. Quem tem essa paciência do fruto do Espírito? Entendeu? Então, são pontos que, se a gente parar e pensar, às vezes eu estou dentro da sala de aula, às vezes eu leciono algum curso e diz, bota esses pontos, entendeu? Não adianta. Até postei um vídeo essa semana, não adianta. É bom, sou pentecostal, como diz o povo pentecostal, até o tutano, mas não adianta a gente falar em línguas, a gente pular e a gente profetizar e não praticar o que é o fruto, que é o amor. Paulo fala sobre isso, né? Com certeza. Eu exijo muito de você relacionado a estar perto de mim. E a gente é exigente mesmo, entendeu? Só que a gente acaba fazendo o quê? Acepção de pessoas. Porque na exigência eu vou cobrar que você tem que ser isso, isso e isso. Mas eu não olhei no espelho primeiro. Eu não vi o ponto. Então quando Paulo diz suportando uns aos outros, ele está dizendo o seguinte: é com a sua fraqueza que eu tenho que chegar junto. Entendeu? Aqui, relacionado aos frutos, de todos os frutos, qual é o mais importante? Tem um nível de importância? Então, na realidade, um complementa o outro ali. Geralmente, quando a gente vai explicar sobre frutos do Espírito, a gente geralmente cria uma árvorezinha. Até isso aí, eu sempre disse em sala de aula que é a árvorezinha lá da escola bíblica dominical pra gente poder ensinar as crianças, entendeu? Bota a maçãzinha, bem dinâmico, né? Porque eles vão aprender assim, entendeu? E a mente humana, ela vai começar a criar ali, entendeu? Então, naquela árvorezinha a gente começa a criar. Não existe, é um complemento, é uma junção, é como se fosse um corpo, os frutos do Espírito. Mas se for para dar um peso aqui, é sobre aquilo que o mandamento já diz. Eu acho que o mais importante é o amor, que está acima de todas as coisas. E os dons? De todos os dons espirituais, no caso, qual que você acha que é o mais importante? Então, é muito bom alguém que conhece muito, entendeu? Tem dom da sabedoria, dom da ciência, tem uma palavra de conhecimento, e a gente vai estudando diversos temas, entendeu? Só profecia, língua estranha. Só que eu acho, como eu já disse no início, eu acho que todo cristão, na sua vida ali pautada, ele tem que ter o discernimento e pedir também a sabedoria. Eu acho que os dois é o essencial. Os dois? É. Por que, no caso, por que tu acha que o discernimento é bem importante? Ninguém te engana. Porque o próprio Espírito que habita dentro de você, ele vai te informar a respeito de algumas situações, em algumas decisões que você vai tomar na vida. Não, mas isso aí é em tudo ou pautado só relacionado à igreja? Te dou um exemplo. Na igreja chegou alguém e falou comigo assim: olha, Deus tá mandando dizer isso. Por eu ter esse discernimento, Deus vai falar dentro de mim. Eu falei assim: não tô nele. É nisso ou você tá falando em tudo? Outro exemplo, uma pessoa vai me vender um carro, vai falar assim comigo: olha, esse carro aqui tá tudo ok. Você sai dali e bate o motor do carro, porque a pessoa te enganou. Mas se você tem um discernimento e o dom da sabedoria, esse Espírito, ele não vai te formar só na igreja. Ele vai te formar em todas as áreas da vida, porque isso vai ser um complemento. Entendeu? Você está buscando por isso, é em todas as áreas. Não é só algo específico ali. Ele vai te abranger a sua visão em todos os departamentos da sua vida. Olha só. Tu no caso falou assim que leciona alguns cursos, né? Tem bastante tempo que tu é professor? Então, eu sou formado tanto na vida secular,
primeiro ao quinto ano, só que fui chamado desde cedo para a obra. Eu passei em 3 concursos públicos, entendeu? E não exerci nenhum. Nenhum? Não foi. Mas por quê? Deus me chamou muito cedo para a obra. E ele já deixou bem claro que o seguinte, eu quero você trabalhando para mim. Aqui, então vamos lá. E como que foi isso daí? Esse início que Deus te chamou muito cedo. Foi fácil você ouvir a voz dele e deixar tudo para trás? Mas eu tenho que agradecer muito a uma pessoa. E eu digo que sempre foi o pilar de estar buscando hoje. Minha avó. Eu comecei lá na Deus e Amor, sabe? Eu sempre disse ser crente de Deus e Amor não é muito fácil, não. Galera lá ora. Só que eu comecei ali no Ministério da Oração. Me ter uma oportunidade, um dia eu tive que orar basicamente quase 2 anos, entendeu? No Ministério de Oração. E você chega lá, você ora de 6 até as 7. Aí 7, o João Obreiro chega às 7, geralmente pega o microfone da sua mão e ele abre o culto. Entendeu? E ele vai lá anotar a quantidade de dia que você está orando. Isso não adianta que você não vai. Mas isso foi muito interessante para mim, porque nessa intensidade de buscar ao Senhor, entendeu? De buscar ser cheio do Espírito, de buscar ser batizado, a partir daí Deus já começou a exercer dons. E eu vou até, na realidade, contar uma experiência. Eu me lembro de uma experiência lá na varanda de casa, do seguinte, eu coloquei um radinho e sempre colocava. Eu mesmo fazia o culto da tarde. Então, os vizinhos vinham, né? Sentavam ao redor, entendeu? E eu fazia o culto da tarde ali. E um dia, eu orava ali, pregava, na eloquência só. E em um dia dessas ministrações de pregar e orar mesmo, e é como se estivesse no culto uma multidão de pessoas, uma vizinha minha caiu endemoniada. Dali eu descobri que eu literalmente tinha um chamado, que eu não estava fazendo nada à toa. E aí, mas alguém te incentivou? Você do nada falou assim, poxa, ninguém me dá oportunidade na igreja, vou fazer aqui em casa. Então, minha avó sempre persistiu nisso, nessa questão de buscar a Deus, de insistência, entendeu? De ir porque eu tinha um chamado. Depois disso aí, eu tenho... Às vezes ela fala... Às vezes ela me incentivou e ela mesmo às vezes puxava um pouco, porque é o seguinte, a Suelita, meu Deus do céu, por quê? Porque a partir daí chegavam pessoas, entendeu? Que batiam no portão lá de casa, que estava possessa. Uma vez foi uma mulher, me chamaram que ela estava possessa dentro do quarto, entendeu? Da casa dela, com faca, com tudo, entendeu? Outra no bar, o inimigo pegou ela e assim, o pessoal, gente grande não ia. E eu ainda era nem adolescente, era criança. Que isso? Entendeu? Pra poder, tinha aí uns seus 8 a 9 anos de idade para poder expulsar. Então essas experiências muito cedo, entendeu? Então isso somou muito. Tu teve alguma dúvida naquilo que Deus tinha para você? Na questão relacionada ao quê? No caso da igreja, o que tu faz hoje. Rapaz, eu já passei muita prova. Eu acho que o ser humano, porque existe um caminho a percorrer. Deus não fala nunca o que vai acontecer nele. Porque até se você falar, eu tinha ficado lá atrás, só com a profissão, entendeu? Mas esse caminho de experiência, eu vou falar, e outra coisa, dependência de Deus. É muito bonito o nome, dependência de Deus. Mas aquele que vive da dependência de Deus, por muitas vezes, na condição humana, eu cheguei a duvidar. Eu falei, será que é isso mesmo? Porque eu ouvi isso de muita gente. Diz, rapaz, para com isso, é inteligente, segue esse caminho aqui, vai por esse aqui, entendeu? Vai ficar dependendo de obra mesmo. Igreja faz isso, igreja faz aquilo. Mas hoje eu tenho mais do que certeza, eu tenho convicção que foi Deus que me chamou. E é Ele
quem garante tanto a minha casa, como a minha família, como o chamado. Olha só. E quando que você, no caso, entendeu ou até mesmo descobriu o dom espiritual que Deus tinha na sua vida? Porque hoje a galera, a grande massa te conhece pelo o espírito da profecia que está na sua boca. Sim. Entende? E como isso se deu início? Então, na realidade, Deus, com a sua graça e com a sua misericórdia, Ele me usa desde quando eu comecei a ministrar a palavra. Eu já tinha ali de 6 a 7 anos de idade. Entendeu? Então, o dom da revelação. Sim, até porque lá a gente já fazia isso, né? A gente buscava por isso. Até lá com a minha avó, na igreja onde ela congrega, se pratica muito isso. Primeiro, buscar os dons espirituais, entendeu? É uma vertente de se buscar, entendeu? Hoje eu dou um conselho: busque primeiro a palavra. A palavra, entendeu? Porque tem muita gente que vai pelo dom e esquece da palavra. E a palavra é que te mantém de pé no dia da sua adversidade. Entendeu? Mas o que acontece? A gente foi ensinado muito a isso, a buscar o dom espiritual. Eu cresci do lado de muita gente que buscava o dom espiritual. Então é assim, comecei a buscar, comecei a fazer os propósitos, entendeu? E nessa questão da profecia, que tem muita gente que pergunta isso a mim: como começou? De que jeito que veio? Eu respondo agora. Numa busca constante, numa busca de propósito, às vezes eu passava quase o dia inteiro sem comer, de jejum, entendeu? E buscando em oração. Às vezes o nosso grupo de jovens ficavam horas em oração, em propósito. Então era uma coisa bacana, era uma coisa espiritual mesmo. E num dia desse aí que veio o batismo com o Espírito Santo, entendeu? E a partir dali eu comecei a ouvir, entendeu? Só que a batalha espiritual é muito grande, porque minha mãe não era evangélica, meu pai não é evangélico. Minha mãe, na realidade, já viu isso, presenciou isso, de eu dormir na sala e, por batalha espiritual, eu acordar dentro do banheiro, arrastado por força maligna dentro de casa. Que isso? Entendeu? Então são experiências. E isso a gente vinha vindo desde cedo, entendeu? Vendo essas coisas desde cedo. Coisas quebrarem e vão se mover. Então era uma coisa... Eu vou ser sincero. Isso aí é o dom da profecia. Eu admiro muito, muito. Sempre quis. Desde quando Jesus me aceitou, eu sempre quis isso aí. Entende? Mas aí eu também ficava naquele impasse. Falei assim, cara, eu tô querendo muito isso aí, mas eu vou ter a estrutura pra suportar o que aquele dom ali vai causar. É isso aí, no caso, que eu iria te perguntar. Pô, Deus te usa, entende? E quais, no caso, são as batalhas que você anda enfrentando diariamente por causa desse dom? Então, é isso que eu estava dizendo há pouco a você. As batalhas espirituais, elas são pesadas, entendeu? Diversas madrugadas a gente acorda naquela sensação de estar sendo sufocado, entendeu? E isso é literalmente quase todos os dias, entendeu? Então a força maligna, aquela força opressora para cima de você, entendeu? Então isso... A gente às vezes tem relógio de oração lá no grupo da vigília, tem relógio de oração, a gente busca, entendeu? Então a gente vai nessa batalha intensiva, mas as retaliações são muito grandes. Quando vem o Senhor mostrar alguma coisa, o inimigo tenta em cima da gente. Por quê? Porque a vida do intercessor, o intercessor automaticamente, eu posso considerar o intercessor como... Tem gente que fala que é aquele que cobre, eu discordo. É aquele que fica de frente, entendeu? Por quê? Porque se eu sou o seu intercessor, eu tô de frente de você, não tô nem daqui do lado.
quando eu tô de lado, eu não sou seu intercessor. Eu preciso ficar de frente de você. Por quê? Porque as mesmas setas que vêm para você, agora eu tô sendo alvo. Então, no mundo espiritual, o mesmo mundo que você tá lutando agora, eu vou ter que lutar. Entendeu? Imagina orando para meio mundo de gente. O quanto de seta isso não multiplica. Entendeu? Tem dia que... E eu digo isso que as irmãs do Círculo de Oração comprovam o que eu tô dizendo. Tem dia que se a gente não pedir graça a Deus, a gente não levanta da cama. Entendeu? E fora a saúde, né? Nossa, a saúde que vai embora. Rápido, né? É verdade. Aqui, e como que é essa coisa de, no caso, ouvir Deus, saber que é Ele e entregar pra alguém? Exemplo. Deus me revelou aqui até cerca de nome, até cerca de numeração de CPF, essas coisas. Como que é esse negócio e como que tu tem certeza que de verdade, no caso, foi Deus e que de verdade aquilo que tu tá falando é uma verdade? Então, na questão do CPF eu nunca entreguei. Mas na relação, mas eu também não duvido daquelas pessoas que entregam, porque Zaqueu aconteceu isso com ele. A Bíblia diz que Jesus chama Zaqueu, nunca viu, entendeu? Imagina Zaqueu, dele nunca ver Jesus, Jesus nunca vê ele chamar o nome de Zaqueu a primeira vez. Mas a gente é assim, a gente sabe que ele sabe o nome da gente e quando ele chama o nome da gente, a gente se impressiona. A gente é assim, isso é natural, entendeu? Mas o Espírito, ele vai te falar aqui na sua audição, entendeu? Ou ele vai te falar através de visão, ou ele vai te falar através de sonho. É bíblico agora. Tudo que vem de Deus traz paz. Se é uma voz que atormenta, não é Espírito Santo. É uma voz opressora. Então a Bíblia diz, tudo que vem de Deus traz paz. Então no caso, por exemplo, se Deus falou e eu senti paz naquilo dali... Com certeza. Aí é uma verdade. É uma verdade. Já teve alguma vez por exemplo, tu entregar pra alguém ali e aquilo não se concretizar? Rapaz, eu entreguei pra uma mulher que Deus iria dar uma... Eu só não me lembro a ocasião agora, mas foi isso mesmo. Deus iria dar uma criança pra ela, uma menina. O nome da menina se chamaria Esther. Só que eu falei, não disse a respeito de tempo, né? E ela já tinha, na realidade, um menino. E veio outro menino na gravidez. Mas ela falou muito mal de mim. Aí operou, entendeu? Só que Deus é tão bom. Aí ela operou? Operou. Só que aí ganhou a criança, operou, mas Deus é tão bom que mesmo na operação ela engravidou de novo, aí veio a menina. Caraca! Então são essas experiências, né? Porque e tem coisa que a gente nem adianta perguntar para Deus por que foi esse caminho. Ele sabe. Porque eu já disse para você aqui, a gente conhece um outro por fora, mas Deus conhece a natureza ruim do homem por dentro. Entendeu? Deus conhece cada um, Ele sabe. Entendeu? Ô missionário Wellington, como que é? Fala pra gente um pouco como que como que você consegue lidar, no caso, com as críticas, porque a gente sabe que tudo que a gente faz sempre tem aquela pessoa que vai te aplaudir, sempre tem aquela que vai te reprovar em tudo que você faz, né? Como que você, no caso, leva sobre as críticas, sobre os aplausos, da forma que Deus te usa? Meu filho, o negócio se a gente tem um propósito, a gente não pode olhar nem para um lado e nem para o outro. A única forma que não me faz parar e persistir naquilo que eu comecei é olhando para o ministério de Jesus. Se fizeram o que fizeram com Jesus, aí Jesus um dia olha assim e diz assim, eu não estou entendendo vocês. Se eu faço assim, eu não posso. Se eu sento na mesa de pecador, eu tenho demônio. Então, a quem assemelharei essa geração? Que enquanto a flauta está sendo tocada, ninguém chora. Enquanto as lamentações estão sendo pregadas, ninguém canta. Aí ele diz assim, essa geração está semelhante como criança, que está escutando a flauta tocar, as lamentações sendo pregadas, e ninguém não está nem aí.
Entendeu? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o ser humano é duvidoso. Entendeu? Ele é a ponto de crítica mesmo. Ele está dizendo que se ele vai para um lado, as pessoas criticam. Se ele vai por outro, as pessoas criticam. Então você precisa ter ali um rumo, uma direção e seguir adiante. Eu já fui muito criticado, mas aquilo que minha avó sempre disse é o seguinte: se for de Deus, uma hora vai acontecer. Independente do tempo. Promessa não tem prazo de validade. Ela chega na porta. Te contar um testemunho, né? Isso aqui eu tenho certeza que tu não sabe. Não sei se tu vai lembrar. Sim. Tem uma vez que eu tava só o pó da rabiola. Eu tava acabado. Aí, molecada falando assim comigo assim: pô, vamos na igreja, festa. Vamos na igreja, o missionário Hélio vai pregar. Tu não tava no ministério que a gente tá hoje, não. Sim. Tanto é que nesse dia tu veio de Angra. Aí, tava numa das nossas congregações, cara. Não, e eu tô falando sem brincadeira. Sim. É aquele dia que você fala assim: se Deus não falar comigo hoje, eu não tô na igreja mais. Aí, saí da casa da minha sogra, né? Que no caso, eu tava namorando, né? A minha esposa. E fui pra igreja, com muito custo. Cheguei atrasado. Aí, dobrei o joelho lá e tô lá cantando. Cultuando normal. Aí, quando tu começou a pregar, né? Eu lembro que tu entregou um recado de Deus pra alguém que estava atrás de mim. Aí nessa que estava atrás de mim, poxa, eu me alegrei com a vitória do rapaz, assim como a igreja inteira. Aí eu levantei a mão assim para dar glória a Deus. Aí você falou assim: você é mesmo que levantou a mão. Coloque sobre seus pés porque eu preciso te entregar algo. Nessa que você falou isso pra mim, eu coloquei de pé, você falou assim: ó, Deus tá mandando cantar esse hino pra você. Aquele hino é: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí beleza, tu cantou e falou assim: ó, você não sabe o que Deus tem na sua vida, mas o que Deus tem na sua vida é muito grande. Aí aquilo dali, tipo assim, no início não chegou a me impressionar. Por quê? Era uma confirmação. Sim. Entendeu? Então não foi algo novo. Aí tu continuou falando, falou assim, ó, aí o que mais mexeu comigo foi o seguinte: tu virou pra mim e falou assim: ó, eu via você beber. Eu via você pequeno num colo de um negrão chamado Elieber. Rapaz, aquilo dali me desmontou. Porque quem é em sã consciência que vai falar o nome do meu pai assim, sem conhecer? Eu já vi gente que não conhece meu pai chamar ele de Eliabe, pô. Entendeu? Aí a galera da igreja me conhecia e conhece meu pai. Sim. Aí na hora quando tu falou assim, ó, enquanto você tá na presença de Deus, Deus tá cuidando da tua casa, tá cuidando do teu pai. Aí aquilo dali eu falei assim, cara, com base naquilo, em tudo ali que você falou assim, olha como Deus te renova agora, você precisava disso. Rapaz, é aquele dia que você tá precisando de um revestimento fora do normal, que Deus pega e toma. E naquele dia é luta, tanto pra você chegar. Eu sabia que Deus teria, que no caso, um propósito pra eu estar lá. Porque, poxa, pra Deus falar tão nítido assim, né? É por isso que eu sempre me impressiono quando alguém entrega e fala nome. Sempre me impressiona. Eu falo assim, gente, mas como que é esse mistério? Como que Deus fala aqui no ouvido assim, fala assim, olha, o nome daquele cara ali é isso aqui. E entrega. Já teve vez, ó, de você falar nome de alguém e ser nome errado? Nunca. O Espírito Santo, ele não joga conversa fora. Ele vai falar aquilo que é direcionado, entendeu? Eu já tive vezes de eu não entregar a profecia, porque isso aí que eu ia te perguntar. Porque as pessoas acham que a gente só vê ou só escuta os nomes, né? Mas tem muita coisa pesada. Moleque. Então, quando ele abre ali a questão do leque no mundo espiritual, tanto da profecia como da visão, você consegue enxergar muita coisa. Só que você tem que filtrar também, né? Nem tudo você diz. É a forma ali de você passar a pessoa. Mas
eu já vi muita coisa. Uma das profecias que eu pensei quase o culto todo em entregar, eu estava num evento e eu vi uma menina sentada, ela tinha uma aparência de 15 para 16 anos de idade. Eu via na realidade ali, no mundo espiritual, natural, duas bandeiras balançarem na frente dela. Ficava assim, uma preta, balançava primeiro, e uma vermelha. Uma preta e uma vermelha. Eu disse, eu não estou entendendo isso. Aí o Espírito Santo disse para mim, é porque ela sofre com o padrasto dela, dentro de um quarto escuro. E a vermelha é sangue. Só que ela não pode falar nada. Então ela sofria de um abuso. Como que você vai entregar um negócio num culto desse? E aquele dia, assim, a igreja foi de cabeça para baixo. Porque eu relutei até o último momento, entendeu? Mas passei a profecia. Mas ainda vinha, era muito novo, também era mais jovem, entendeu? Então, hoje eu acho que não passaria, chamaria num lugar, entendeu? Mas graças a Deus isso não deu problema, porque isso rapidamente foi resolvido, foi levado, entendeu? Ela fez ali, confessou e resolveu o que tinha que resolver para lá. Mas é muito difícil. E já aconteceu de Deus te entregar algo e você não entregar? Ah, com certeza. E quais são as consequências? Na realidade, eu sou muito maleável para isso. Porque quando você estuda a palavra, porque o Espírito não pode mandar em você. É ele que tem que ser sujeito ao homem. Então, essa questão do Espírito, é ele vai te obedecer. É a Bíblia quem diz isso. Sujeito ao homem. Se diz parou. Entendeu? Então, o que acontece? Nisso aí você vai começar a filtrar. E outra coisa, se você não entregar aquilo que lhe foi direcionado, o Espírito usará outra pessoa. Ele não vai ficar batendo na porta. É você. Senão você vai morrer. Não, isso não cabe. Não, porque isso aí eu já cansei de ouvir. Eu não entreguei e Deus me colocou no leito. Quase morri. Até eu entregar a profecia. Então esse é um vaso exclusivo. De ouro, né? Eu sempre digo o seguinte. Deus é nosso Deus exclusivo. Mas ele não é exclusividade de ninguém. Ele usa quem ele quer. Eu vou repetir de novo. Deus, ele é nosso exclusivo como Deus. Mas ele não assinou contrato de exclusividade com ninguém. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. No dia que eu não fizer, não fica que ele não vai ficar mimando na porta, não. Ele vai usar outro. E vida que segue. Ô, missionário Hélio, como que como adquirir os dons espirituais? Eu sempre disse que eu conto uma passagem bíblica, mas é só um trecho dela, dizendo o seguinte: Elias está perto de ir, Eliseu precisa ficar. Aí ele um dia olha para Eliseu e diz assim: já que você está aqui 20 anos servindo a mim, servindo água, comida, roupa, me faz um pedido aí. Eliseu olhou e disse: um pedido? Então eu quero porção dobrada. Uma pergunta ali, né? Por que ele não pediu para ser igual? Porque quem pede para ser igual tem espírito de inveja. Mas ele está falando, já que é para derramar sobre mim, eu quero porção dobrada. Aí Elias olhou e disse: então tá bom, já que você quer porção dobrada, você precisa me ver sendo tomado de ti. Nesse momento, aí vai acontecer o que você quer. Eu achei isso muito exagerado, porque o camarada já serve ele 20 anos. O que ele exigiu? Ele exigiu que Eliseu agora convivesse 24 horas, porque a pergunta é: como que Eliseu vai saber que horas que Elias vai ser tomado? Não, ele não podia nem dormir, né? Não podia. Não sabia a hora. Eu disse, para mim é exagerado demais. Aí o Espírito Santo disse para mim: claro que não. Porque para todo pedido exagerado existe uma renúncia exagerada. E aí que entra a questão do dom espiritual. Todo mundo quer, mas quando chega na porta da renúncia,
eles não conseguem entrar. Porque eu sempre disse que os dons espirituais, eles ficam numa sala, isso é pensamento, entendeu? Tem gente que vai até criticar, e você precisa assinar alguns contratos antes de entrar nesse cômodo. Não pode voltar para trás para acessar. E é muito espiritual, entendeu? Você vai ter que ver gente se afastar de você. Você vai ter que... O profeta literalmente é solitário, solidário e vive só, entendeu? Na maioria das questões. Por quê? Porque muitas vezes o próprio Espírito, ele vai te colocar à prova para você ter que falar algumas coisas para as pessoas que estão perto de você e elas não vão aceitar. Nossa, isso aí é complicado demais. Você entregar algo, não vou falar que compromete, né? Mas entregar algo que você sabe que a pessoa não vai conseguir engolir. Já teve vez de Deus arrancar pessoas que você falava assim, não, essa pessoa nunca vai sair de perto de mim. Mas por causa do chamado que Deus tem na tua vida, essa pessoa teve que se afastar? Afasta, com certeza. Inúmeras vezes, isso desde o início do meu ministério. Estou dizendo, desde quando, hoje que a gente para ver algumas coisas, a gente vê que é desde lá de trás. Desde lá, quando tinha 8 anos de idade, isso já começa, porque o tempo passa, mas o propósito continua sendo o mesmo, e a faxina continua sendo igual. Então... Ele teve que renunciar a muita coisa? Muita coisa, né? Na realidade, quando eu nasci, eu já nasci com uma deficiência física. Graças a Deus, eu sempre disse isso, que minha mãe não foi muito espiritual. Por quê? Porque minha avó era, mas minha mãe não, para essa questão. Não, tô falando de uma forma boa, porque minha avó disse, não precisa fazer cirurgia, porque ela professa a fé dela. A minha mãe foi pro lado da ciência. Ela disse, nós vamos ter que operar o Wellington. Não pode ficar assim. Então eu nasci com os 2 pés tortos congênitos. Eram os 2 virados, entendeu? Então já tinha muita dificuldade ali, né? Hoje eu sinto dor. É uma coisa que eu vou sentir porque é uma doença congênita. Às vezes, naquela questão do culto, fica de pé, senta, fica de pé. Isso mexe muito comigo. Tu nem brincou de morto-vivo quando era criança? Não posso, nem correr muito, entendeu? Isso é proibido. Mas aí o que acontece? A gente passou muita coisa, teve muitas lutas no meu ministério e a gente enfrentou muita coisa, mas graças a Deus o Senhor deu graça para poder vencer todas. Todas. Ô missionário Wellington, e como desenvolver, no caso, os dons? Eu sei que Deus tem esse dom, que Ele me deu esse dom, e como desenvolver isso? Só não pode deixar o machado cair na água, porque senão a Bíblia diz que enferruja. E ferramenta é parábola dos talentos. A quem Deus deu, que é a sua resposta, e investiu, vai receber mais. A quem Deus deu e não investiu, até o que tinha foi tirado. Olha que coisa de louco. Então, para todo mundo, Deus deu alguma coisa. Ou você vai ver gente multiplicar, ou você vai ver gente perder até o que tinha. Não, e detalhe, né? Porque tirou daquele que não tinha e deu para aquele que tinha. Parábola dos talentos. Então é uma ferramenta. E ferramenta, como todo profissional, precisa ser cuidado. Entendeu? Quando você investe naquilo que Deus te dá, Ele vai te habilitar a fazer o que Ele te deu e vai te dar mais. Que aí você vai crescer. Agora, quando você não investe, você perde o que tem. Entendi. Olha só, você no início da nossa conversa, você falou algo que a nossa geração hoje sofre muito disso, sobre a ansiedade. O que você fala para uma galera que está sofrendo desse mal? Então,
O que acontece? A gente tira, por exemplo, de Saul. Saul tem um problema emocional. Chama-se alguém para poder tocar harpa, para poder ver se acalenta. Então, todo problema emocional não tratado vira nível de endemoniamento. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? A crise de ansiedade emocional, se você não trata, daqui uns dias está virando nível de endemoniamento. Como assim? Porque é uma legalidade. O que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos com as coisas dessa vida. O que a Bíblia diz? Lança toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Então já são parâmetros a obedecer. Ansiedade na realidade, eu fico com muita preocupação de uma adolescente que tem 14 a 15 anos com crise de ansiedade. Que problema tem? Mas por que, no caso, que essa pessoa ficou com isso? Então, daí a gente vai, na realidade, analisar a situação. Pode sim, às vezes é um problema familiar. Entendeu? Separação, às vezes é o maltrato do pai com a mãe dentro de casa. E aí segue um monte de link ligado. Uma criança rejeitada, uma criança que sofreu um abuso e por assim. Bullying, entendeu? Agora, tem gente aí que não tinha motivo para estar sofrendo isso. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos de legalidade. Eu sei de onde está vindo. Sabe de onde está vindo? Dos livros, das revistas lidas, das séries assistidas. Por quê? Porque eles estão investindo muito nisso. Então hoje virou moda um jovem com depressão dentro de um quarto. Por quê? Porque a mídia inseriu isso muito. Entendeu? Por isso que eu sempre disse que adolescente sofrendo com crise de ansiedade e jovem sofrendo com crise de espiritualidade. Nós estamos perdidos se a gente não buscar. E há uma preocupação, porque a gente precisa de tratamento agora. Entendeu? Os líderes de departamento precisam correr atrás disso agora. Mas não é só ele sozinho. A família precisa ajudar nisso agora. Porque se isso permanecer e não for tratado, daqui a uns 8 anos a gente não tem uma igreja boa, a gente tem uma igreja doente. Na realidade ela já está metade doente. Já vem sofrendo. Entendeu? Então existe uma preocupação. Entendeu? E tem gente, eu gostei de um pregador na vigília que ele diz o seguinte, eu achei isso muito interessante. Eu acho que está na hora da gente parar de pular um pouco e começar a brincar de Free Fire com o filho dentro do quarto. Mas só foi uma lógica dele de fazer reflexão. Porque é um ponto de dizer o seguinte, esse menino está fazendo o que sozinho? Entendeu? Tá jogando com quem? O que uma pessoa faz dentro de um quarto fechado o dia inteiro? A mãe deve estar morta, o pai já enterrou, entendeu? Porque não é possível estão vivos e estão vendo uma situação dessa. E a gente tem inúmeras pessoas assim. E eu já acompanho casos assim. Gente que começou com crise de ansiedade, virou depressivo, aí é adolescente, um demônio entrou comendo copo de vidro, entendeu? E glória a Deus que às vezes eu acho que quando eu falo isso, tem gente dentro que foi também fazer a visita para a mesma pessoa, disse, você viu a situação? Vi, é sério, né? Chegamos dentro de um lugar onde uma moça estava com um quarto cheio de fezes e ela comia as próprias fezes dela, nova. Começou crise de ansiedade, depressão.
aí vem a legalidade, nível de endemoniamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nem tudo é claro que é demônio, mas tudo tem seu início. E crise de ansiedade, ela começa com um ponto, entendeu? Às vezes uma frustração, isso precisa ser resolvido. Todo mundo tem ansiedade, segundo a psicologia. Todo mundo tem ansiedade. Só que a gente precisa tratar isso, para isso não se elevar, entendeu? E ficar pior. Missionário, a gente está chegando ao fim. E desde já eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite, tá? Se você pudesse aconselhar o mundo inteiro agora, e se o mundo inteiro dependesse desse teu conselho, essa galera que está nos assistindo aí, qual o conselho que você deixaria? Eu vou falar a respeito do amor, porque a gente não vai fugir nem dos dons e também do fruto, que a gente já condiz tudo numa coisa só. Porque o dom espiritual é quando isso é ativado, e o próprio Espírito ativa dentro da gente. O fruto do Espírito, como eu já disse, é aquilo que todo mundo precisa ter como cristão. E se eu utilizar todos os dons com amor, eu acho que isso aí vai ser mais perfeito, né? Se sua ferramenta for utilizada com amor, todos os dons, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que foi lhe dado, e eu acho que o mundo está precisando disso. Eu tenho uma irmã do ciclo de oração que ela sempre diz uma frase: ninguém quer problema. Então, aquilo que é meu problema, eu consigo. Mas problema dos outros, quem quer? Eu acho que está faltando isso. Por quê? Porque a gente utiliza muito dom, mas sem um amor. E o que o mundo está precisando é isso. É dar a oportunidade às pessoas. Porque eu vou voltar lá, na passagem que eu estava dizendo. Jesus olhou para a casa de Zaqueu e diz: hoje eu vou repousar na sua casa. Aí o povo: quê? Na casa dele? Só que a poucos minutos na entrada, quem ele tinha curado? Um cego, na entrada de Jericó. Porque Zaqueu era de Jericó. Aí então no cego todo mundo bateu palma. E na casa do pecador, o povo olhou e disse: não, na casa dele não pode. Então a multidão sempre foi assim, não dá para confiar nela muito não. Porque elas querem guiar Jesus aonde ele tem que ir. Entendeu? Mas Jesus sempre quebrou esse paradigma. Ele diz: eu escolho quem quero, eu faço na vida de quem eu quero e faço como quero. Ali ele está utilizando um dom e está utilizando um amor. Ele escolheu a casa de Zaqueu, entendeu? Na casa de um pecador. Porque a gente quer orientar onde Jesus tem que ir, só que ele vai muito mais. Então o mundo precisa ter essa sensibilidade de pegar a causa do outro, de ajudar o outro. A gente precisa ser mais humano. A gente precisa ser mais sensível. Entendeu? E às vezes todas as vezes que eu oro dizendo: Senhor, me perdoe das vezes que eu tive a oportunidade de falar bem de alguém e não falei. Me perdoe das vezes que eu tive a oportunidade de ajudar alguém e não ajudei. Por quê? Porque quando você vai tratar uma situação, você pensa o seguinte: se fosse eu, o que eu faria? Se fosse lá em casa, como é que seria? Entendeu? Então é sensibilidade, amor e exercer os dons com esse fruto do Espírito. Olha só, de todas essas perguntas que eu te fiz, teve alguma que eu não te fiz e você queria responder? Eu só vou falar mesmo a respeito porque tem gente que tem muito medo de exercer o dom que Deus deu. Tem muita gente com chamada aí parado. Por quê? É medo, isso é normal, todo mundo passa por isso, por questão financeira. Será que Deus vai cuidar mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Nem todo mundo foi chamado. Então quem não foi chamado, segue o ramo para qual foi chamado. Entendeu? Mas se é a sua vida ali, foi chamado para viver daquilo,
eu queria dar uma palavra dizendo o seguinte: levante a cabeça e seja totalmente dependente de Deus. É difícil, mas Ele suprirá todas as vossas necessidades. Eu conto uma simples experiência. Um dia eu estava passando uma luta, sabe? Porque tem dia, a gente que vive disso, tem dia que a gente é 10 e tem dia que a gente tá lá no 0. Eu acho que todo ser humano, tem dia que ele tem condição e tem dia que não tem. Entendeu? Só que eu não gosto muito de pão de sal. Mas às vezes eu como pão de sal. Eu não gosto muito. E esse dia eu acordei com vontade de comer pão de sal. Eu disse: meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para poder comer justamente no dia que eu não tenho dinheiro. Quando eu desci do edifício, uma irmã estava parada, e onde eu moro tem um ponto de ônibus. E a irmã estava parada e disse: missionário, tudo bem? Tudo. Eu sabia que o senhor morava por aqui. Passei ali na padaria e comprei pão de sal pro senhor. Então isso é dependência de Deus. Entendeu? E eu já vivi isso muitas vezes. É a questão da sensibilidade. E aquele que foi chamado, ele não precisa temer, porque Deus, ele vai cuidar do indivíduo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A gente vai ficando por aqui. Cara, brigadão. Obrigado. Que Deus te abençoe para todos sempre, até a eternidade, tá? A gente vai ficando por aqui. Eu quero também que Deus te abençoe, tá? Compartilha esse vídeo e seja um canal de bênção, tá bom? Para alguém que tá próximo a você. E assim como você ouviu aqui, desativa esse dom aí, tá bom? Desata isso aí e bota pra correr esse negócio aí que Deus chamou pra fazer, tá ok? Eu não sei se todo mundo conseguiu ver aí, mas eu tô comendo aqui no sapatinho Salgado Rocha, o missionário Hector. Isso aqui é o melhor salgado da região, Sim. eu tenho dito. Entre em contato lá com Salgado Rocha, tem algo pra você bom lá, tá ok? Nossa indicação, total indicação, e que Deus te abençoe no nome de Jesus.